Esses são os equipamentos que fazem a minha vida como tatuador acontecer e hoje eu vou te mostrar cada um deles no detalhe, o que compensa, o que não compensa, o que mais me ajuda no meu dia a dia e como eu uso cada um deles. Eu sou o Ivan, eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, já considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Muitos já me pediram esse tipo de conteúdo aqui no canal e hoje é dia de destrinchar o meu setup de equipamentos. E para começar, nada mais justo que começar pela ferramenta principal do tatuador, que são as máquinas, que é o que faz o nosso trabalho acontecer. Para quem acompanha aqui o canal há um tempo, já sabe que eu tatuo há um tempão e que eu comecei tatuando com máquinas de bobina, tatuei por muitos anos com máquinas de bobina e aos poucos fui fazendo a transição para máquinas rotativas e agora só uso máquinas PEN. Hoje eu tenho 4 máquinas PEN e eu de fato entrei nesse mundo das máquinas PEN em meados de 2021, 2022. Eu demorei um tempão para me adaptar de fato, achar alguma que eu gostasse, mas eu já usava rotativa, usava transverse antes disso, usava transverse junto com algumas bobinas que eu gostava bastante de usar inclusive. E a minha primeira máquina PEN foi a Electric Ink Marksman. Na época que eu adquiri ela, eu era patrocinado por eles, então eu tive um baita descontão, saiu bem baratinho essa máquina, que na época custava uns 2.500 mais ou menos, mas sinceramente é uma máquina que eu não uso mais. É uma máquina que depende de uma fonte de alimentação, ela tem esse conector magnético aqui da Electric Ink, e também é uma máquina que utiliza os próprios cartuchos da Electric Ink. Então eu não consigo usar qualquer cartucho nessa máquina. Eu não consigo usar os cartuchos The One, Skin Ink que eu uso no meu dia a dia. Então ela precisa de um cartucho específico e esses cartuchos da Electric Ink são bem ruinzinhos. Ele tem um esquema de mola dentro, eu não consegui gostar, não me adaptei. Foi um pouco triste na época porque eu conversei com alguns amigos que tinham essa máquina e todos tinham me passado um feedback muito bom, mas mesmo assim eu acabei me decepcionando. E é isso, cada tatuador tem um feeling ali com o equipamento. Então o equipamento é uma questão muito pessoal da forma com que você trabalha. E aí como eu não me adaptei muito bem a Marksman, eu continuei usando a Transverse, as minhas bobinas, até que eu encontrasse alguma que realmente fazia sentido. E uma máquina que eu namorava já há muito tempo, que também eu tive muitos feedbacks positivos dessa máquina, foi essa belezinha aqui, a Cheyenne Sol Nova Unlimited de 5mm de curso. É uma máquina que todo mundo sabe que é extremamente cara aqui no Brasil, então eu comprei ela quando eu fui tatuar na Europa e compensou bastante porque ela saiu um pouco menos da metade do preço que estava sendo praticado aqui no Brasil na época. E se eu não me engano ela estava uns 8, 9 mil, hoje você acha por uns 7, até por uns 6, dependendo se for usada talvez, mas ainda assim é uma máquina bem cara e foi uma máquina que realmente eu gostei muito dela. Ela é muito prática. A pegada dela é muito boa, ao contrário da Marksman, que ela tem esse grip que afina. Esse tipo de grip ele não me agrada muito, então eu me adaptei muito melhor à Cheyenne. Quando eu fui comprar essa máquina lá na loja em Dublin, eles não tinham a Cheyenne de 4mm, que era a Cheyenne que eu queria, porque eu já estava acostumado com máquinas de 4mm, só que eles só tinham a de 5mm. E aí eu pensei bem e falei, quer saber? Vamos nessa, vai ser um pouco mais difícil ali no começo, mas eu vou conseguir me adaptar. Eu vou me forçar a adaptar, até porque foi um equipamento caro, né? E de fato, foi um pouco difícil a adaptação, porque ela tem um curso muito longo, então para fazer fine line, para fazer uma sombra mais lisa, é muito mais difícil. Mas eu me adaptei super bem, peguei essa máquina aqui em 2023 e tô usando ela desde então. Só que aí ano passado eu comecei a sentir falta de uma segunda máquina. Uma máquina que eu consiga fazer um fine line com mais facilidade, que eu consiga fazer uma sombra saturando a tinta ali aos poucos. Aí comecei a pesquisar sobre algumas opções e também eu não queria uma máquina que eu gastasse muito dinheiro, igual eu gastei com a Cheyenne. Comecei a ver sobre as máquinas com ajuste de curso e começou a me interessar bastante, porque são máquinas extremamente versáteis. Até que eu decidi comprar essa máquina aqui, a Decalab Lineation,
com ajuste de curso. Foi uma máquina relativamente barata ali, de seus R$1.000 e poucos, e que sinceramente eu gostei demais dessa máquina. Essa máquina aqui me surpreendeu, ela é realmente extremamente versátil, principalmente para fazer um fine line ali no dia a dia. Você coloca o curso dela em 3mm ali, o fine line fica perfeito. Eu consegui uma boa precisão também com ela, então foi uma máquina que me agradou bastante. É claro que com alguns conjuntos de agulha, principalmente conjuntos maiores, RS muito grande, Magno muito grande, ela não vai muito bem porque falta um pouquinho de torque ali no motor. Então, para esses casos, eu ainda prefiro usar a Cheyenne. E a quarta máquina que compõe esse setup é a Pen Precision da Artpig. Eles me mandaram essa máquina de presente mês passado. Eu sou extremamente grato por isso. Foi uma máquina que a Arromba Tattoo tinha me mandado para fazer review. E aí a Artpig gostou tanto do review que eu fiz dessa máquina que eles me mandaram uma de presente. Eu também uso ela no meu dia a dia, que ela é tão versátil quanto a Lineation, as duas são bem parecidas. Então eu fico alternando entre elas, dependendo do trabalho que eu vou usar. Mas é até engraçado ver que hoje eu só tenho 3 máquinas no meu setup, eu nem conto com a Marksman, porque é uma máquina que eu não uso. Porque antigamente, quando eu usava a máquina de bobina, sei lá, eu tinha umas 7 máquinas, cada um com ajuste diferente. Aí comprava uma, não conseguia ajustar do jeito que eu gostava e ficava no fundo da gaveta. Enfim, eu já me desfiz de todas essas máquinas, vendi todas elas. E hoje só trabalho com as máquinas PEN, porque elas trazem essa praticidade do cartucho, da bateria, não tem aquele cabo, não tem fonte de alimentação também que você precisa se preocupar. Então, setup só de máquinas PEN para mim hoje é o cenário ideal. Continuando no setup das máquinas, tem as baterias, né? A Cheyenne vem com essa casezinha com 2 baterias, e a Pen Precision e a Lineation também vem com mais uma bateria extra, que essas baterias duram bastante. Só a minha Cheyenne, que a bateria dela já tá um pouco cansada, até porque foi um uso bem exaustivo desde que eu peguei ela, mas é normal também de bateria e você pode comprar parte, então tem toda essa praticidade. Agora falando de decalque de tatuagem. Eu sou do tempo que se fazia decalque na mão, e felizmente inventaram impressoras que ajudam esse nosso processo. Porque era complicado, viu? Eu não tinha iPad, não tinha impressora de decalque, então os desenhos eram todos feitos na mão, no vegetal, na folha de sulfite, o que tinha. E os decalques eram tirados com aquele papel ectográfico de escola, bem antigo. Eu já utilizei impressora matricial, que é aquela impressora que vai dando umas pancadinhas assim na folha, só que é um método que você não tem muita precisão ali. Quando você vai tirar um decalque com muito detalhe, os detalhes acabam ficando muito juntos e não é muito bom. E hoje eu utilizo essa impressora térmica. Eu sei que essa é uma impressora que não tem a melhor definição possível, ela depende de uma outra impressora convencional também. Hoje a gente tem alguns outros métodos aí de impressão térmica também, totalmente sem fio, que você não precisa depender de uma outra impressora, que inclusive eu recomendo até mais do que essa aqui. Essa aqui ela tem um bom custo-benefício, mas a desvantagem dela é exatamente essa. Eu preciso primeiro fazer uma impressão normal do desenho, uma folha sulfite, e aí eu passo essa folha junto com o papel térmico dentro aqui da impressora, e aí ele sai decalcado. Agora, para a criação dos projetos, dos desenhos dos clientes, eu uso o querido iPad Air M1. Não é o iPad mais novo que a gente tem hoje no mercado, não é um iPad Pro, mas é um iPad excelente, excepcional para desenho, para quem trabalha com design, com tatuagem. Tive meu primeiro contato com o iPad, se eu não me engano, em 2017, quando a Apple lançou o primeiro iPad Pro com o Apple Pencil. E, cara, para mim foi um divisor de águas, assim. Foi excelente, foi uma ferramenta que eu não consegui viver mais sem. Eu usei esse meu iPad Pro de primeira geração até 2021, se eu não me engano, que foi quando lançou esse novo iPad Air M1, que ele tem inclusive o mesmo chip dos MacBooks. Foi por isso que eu escolhi ele. Por mais que ele seja um iPad mais simples, ele tem o mesmo poder de processamento de um MacBook, de um iPad Pro. Até porque o iPad Pro ele é mais caro também por conta das câmeras, que ele tem o mesmo conjunto óptico ali dos iPhones Pro. Então para mim não fazia muito sentido ter um iPad Pro, porque, pô, eu não tiro foto com o iPad. No máximo tirar uma foto ali do local que o cliente vai fazer a tatuagem para fazer o desenho por cima. Mas aí eu pensei, pô, só vou usar o iPad para desenho, não tem por que eu gastar 10 mil reais em um iPad Pro se eu posso gastar 5 em um iPad que vai ter o mesmo chip,
mesmo poder de processamento e vai suprir demais a minha demanda. Então eu recomendo bastante a linha Air da Apple, porque tem os mesmos chips do Pro, dos MacBooks, e com certeza vai suprir todas as suas demandas como tatuador. Agora para a parte de imagem, até porque não adianta a gente fazer um bom desenho, uma tatuagem excelente se a gente não tem equipamento legal o suficiente para tirar foto, para fazer vídeo. E para isso eu uso a câmera que está me gravando exatamente agora. É uma Sony ZV-10, é uma câmera voltada para vídeo da Sony, mas ela também tira foto, ela é muito boa para isso. Eu tiro todas as fotos, faço todos os vídeos das minhas tatuagens somente com essa câmera. Dificilmente eu faço coisa com celular, mas é aquilo também, não é porque você vai comprar uma câmera profissional que você vai aumentar automaticamente a qualidade das fotos que você vai tirar, dos vídeos. E como é um equipamento profissional, ele também demanda um pouco de estudo, você entender algumas regulagens, enfim. É um pouquinho chato no começo, você quebra um pouquinho a cabeça, mas eu recomendo demais ter uma câmera para fazer as imagens das suas tatuagens. E o setup que eu estou utilizando ela basicamente é com um microfone de lapela da Holyland. As lentes que eu uso é a lente do kit, que já vem nela, que é uma lente mais básica, mas ela não tem um desfoque tão grande, uma nitidez tão grande. Então depois eu adquiri uma lente da Viltrox, que ela tem uma nitidez maior, tem um desfoque maior também, e que de fato deu um upgrade nas imagens das minhas fotos, dos meus vídeos e até dos vídeos aqui do YouTube. E para mim também ter a câmera não é só para a parte profissional, eu gosto bastante desse mundo. Então eu tenho isso como um hobby também, eu levo para viagem, quando eu vou fazer algum passeio. Então para mim fez muito sentido ter uma câmera para me ajudar nessa parte de imagem no meu dia a dia profissional, mas também não vejo como uma coisa obrigatória. Se você tem um bom celular, um iPhone mais novo, com certeza já vai suprir a demanda de fazer boas fotos e bons vídeos do seu trabalho. É mais uma questão também de aprender a mexer ali de uma forma mais profissional, posicionamento de luz, regulagens mais específicas ali de exposição, usar alguns aplicativos de câmera que você consegue ter regulagens maiores ali desses níveis de iluminação. Então, além de ter um celular ou uma câmera boa para fazer foto e vídeo, é importante entender como regular esses equipamentos para conseguir extrair o máximo possível deles. Bom, e para editar tudo que eu faço relacionado ao meu trabalho, seja de tatuagem, seja conteúdos, vídeos aqui do YouTube, eu utilizo um MacBook Pro M1 também. Não é um MacBook mais novo, é um Mac mais antigo, se eu não me engano de 2021, mas que supre demais essa necessidade de editar foto, vídeo. Ele é extremamente portátil, ele é potente, então assim, é um tipo de equipamento também que eu recomendo todos os tatuadores a terem, porque isso aqui ajuda demais na produtividade, no dia a dia. Mas é claro que se você tem um outro notebook, até mesmo um computador de mesa, isso também vai te ajudar bastante. É que o MacBook, aliado com o iPad, aliado com o seu iPhone ali do dia a dia, você traz uma conectividade muito boa entre os dispositivos e te ajuda bastante ali no workflow do dia a dia. Às vezes você faz alguma coisa no iPad e ele já tá ali no seu celular, que já tá no seu computador para você já conseguir editar ali na hora, fazer alguma postagem. Então é muito bom e agiliza demais no dia a dia. E por último e não menos importante, um SSD de 2 TB para conseguir guardar todas as imagens possíveis, para conseguir guardar todos os registros. E é muito bom ter um SSD, eu comecei a usar de uns tempos para cá e realmente agiliza demais assim o dia a dia, porque tá tudo no mesmo lugar, não vai ocupando memória do iPhone, do iPad, do MacBook, porque são dispositivos também que tem a memória um pouquinho limitada. Eu tô utilizando esse SSD de 2 teras, que aí eu consigo deixar tudo documentadinho, então quando eu preciso fazer algum vídeo, alguma coisa, eu já sei onde caçar ali, eu tenho tudo registrado que eu faço no meu dia a dia, desde as tatuas até as imagens aqui que eu uso para os vídeos no YouTube. Hoje eu vejo que eu cheguei em um setup muito enxuto, muito portátil, que eu acho ideal, porque antes tinha um monte de máquina, tinha fonte, cabo, pedal, cara, esse monte de cabo me dava uma agonia, assim, de uma forma para organizar tudo, nossa, era terrível. E hoje, pô, cabe tudo aqui em cima de uma bancada. Isso é muito bom. É bom para o meu trabalho ali no dia a dia, tatuando os clientes. É bom para depois, quando eu vou produzir alguns conteúdos para mostrar o meu trabalho, para editar foto.
Enfim, é tudo muito portátil, eu consigo fazer em casa, consigo fazer aqui no estúdio, mas também foram equipamentos que eu fui comprando ao longo de todos esses anos, que são equipamentos bem caros, mas que de fato fazem diferença. E quando você está num nível mais profissional da profissão, você não quer só entregar o melhor para o seu cliente, mas também você quer mostrar o seu trabalho da melhor forma possível. E tudo isso aqui ajuda demais. E esse foi o tour pelos meus equipamentos. Me fala aí nos comentários se você tem alguma coisa igual, se você acrescentaria alguma coisa que você acha que ajudaria mais ainda no dia a dia. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você acompanhar um dia meu aqui no estúdio atendendo um cliente. E se você ficou até aqui, agradeço demais a sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e até a próxima.